cara do gol. Acho que até que foi o enfiado de Igor. bola do Igor. O Igor que consegue clarear o passe. Que mais uma vez jogou bastante De sozinho, novo, né, né? o Igor. Um jogador que, pô, você joga uma geladeira pra ele brigar com Cara, 3, pelo 4 amor de caras Deus. lá. Sabe o que a gente tava E ele falando tá brigando aqui? com os caras no nível tipo Lenglet, né? Então. Tipo assim, não é qualquer zagueiro. Mas então, a gente tava conjecturando Pátio. aqui, né, durante o jogo. Se o Botafogo não vende o Igor Jesus, cara, eu acho que ele sairia muito mais caro pra qualquer time que ele fosse. Depois da Copa do Mundo? Depois da Copa Cara, do Mundo. não tenho dúvida nenhuma. E velho. sairia até pessoalmente pra ele, né? Eu não sairia pro Forest. Sairia pra Inter de Milão. Cara, ele... Sairia pro Atlético Pô, de Madrid. Cara, olha o... Ele é melhor que o Sorloth, velho. Durante Cara, a partida, gente falou isso. eu fiz a pergunta pro Matheus. Matheus, quem que você preferia no teu time? O Sorloth ou o Igor Jesus? Ele Não, deu risada, tá louco. cara. Ele deu risada. Tá louco. Cara, teve um toque de calcanhar que o Igor Jesus deu. Ele domina uma bola marcado, ele domina em direção lateral e deixa de calcanhar. Daí a gente acabou de falar do Sorloth. Falei, cara, o Sorloth jamais faria isso. O Igor Jesus tem, de fato, um nível De fato, é muito uma bom, cara. pena que talvez a negociação poderia ter sido melhor, até em termos de valores. Né? Se você espera mais um pouquinho e ele ia se... Cara, Pode falar. tem esquema. Ah, não, tudo bem. Não, mas eu digo assim, ele ia se valorizar mais ainda Nossa, com o Mundial que ele tá total. fazendo. Cara, só com essa fase de grupos ele já se valorizou muito. Não, quem tá com um sorriso de orelha a orelha é o Nottingham Forest, né? Exatamente. Que acabou de pagar um preço Uma mixaria. bem tranquilo no cara. Mixaria, Que assim, mixaria. velho, em um ano, a chance dele valorizar o dobro quase, né? Ou ser vendido daqui a pouco por 50 milhões de libras. Exatamente. Você não lembra o caso do Richarlison? Richarlison que... Foi pro Watford? Richarlison está aqui, Igor Jesus está aqui, tá? Mas assim, é só pra gente ter uma comparação, né? Calma. Pra mim, tá? O Igor Jesus, pra mim eu sou também, o Igor apaixonado Jesus é pelo Igor muito Pra Jesus. mim acima. também, mas Muito o tamanho da carreira do Richardson e a aprovação Não, mas que ele digo já assim, teve numa liga de ponta. Não, tudo bem. Então, exatamente isso que eu vou falar. Ele chegou no Watford, né? E jogando muita bola, Richarlison. E daí no Watford ele foi comprado por pouco pro Fluminense. Sei lá quando. Não lembro quanto foi o valor, mas foi pouca coisa. Em 2 anos ele já foi vendido por 50 milhões de libras pro Pro Everton. Everton. E depois foi vendido pro Tottenham. Pro Tottenham. Por mais ainda. Então. É a famosa ponte, né? Você vai Exatamente. ali. O João Pedro mesmo foi pro Watford e daí depois foi pro Brighton depois, né? Claro, não teve o salto que teve o Richarlison, por exemplo. Mas pensando que o Richardson foi pro Everton, né? Não é um salto tão grande, né? isso é- Hoje o Brighton é muito mais competitivo do que o Everton no geral. Se a gente for pensar nessa comparação. E um Sim. time chato, inclusive, Time né? chato, Mas ganha voltando de pro vários Igor jogos. Jesus, eu acho que ele se... Com essa campanha dele no Mundial, com essa atuação dele no Mundial, ele chegando na Europa e conseguindo ter bons jogos com o Forest, ele se condiciona muito para de fato assumir a camisa 9 da seleção brasileira, que talvez seja a posição mais carente ali, a posição que você não tem um dono de fato, né? O Richarlison foi testado, outra partida até jogou sem... Segunda partida acho que jogou sem Foi camisa o nova. Cunha, o Vini. enfim. Foi sem uma Mas o referência Cunha é de mais fato, como né? um Porque o Cunha meia. não é mais esse cara, né? O Igor se condiciona e eu acho que o Igor tem que estar no grupo da seleção brasileira. E o Ancelotti até acho que passa mais agora com o Mundial a conhecer melhor o Igor, né? Né, e assim, o Igor ele tá indo pra melhor liga do mundo, né? Apesar de estar indo pro Nottingham Forest, que tudo bem, a gente até projetou aqui de repente se ele não fosse vendido, né? Poderia sair pra um time maior, mas o Forest foi bem essa temporada, né? Pra ele é uma projeção legal. Foi, mas eu acho pouco pro Igor. Também, concordo. Mas digo assim, ele vai estar sendo visto na melhor liga do mundo, né? Onde ele vai ter os maiores enfrentamentos também. E eu acho que ele... Por exemplo, o atacante do Forest é o australiano, esqueci o nome dele. Fez um monte... O Wood fez um monte de gol nessa temporada. Pô, compara o Wood com o Igor Jesus. O Igor Jesus é outro nível de jogador, né? Então assim, lá ele vai ter possibilidade de se afirmar ainda mais como jogador. E ele é um jogador extremamente físico. E na seleção também, tá? Porque o Ancelotti vai olhar, né? Obviamente. Mas o que me agrada nisso é que ele é um jogador extremamente físico, então ele não tende a sofrer tanto essa adaptação ao futebol europeu. Às vezes você é um jogador sem muita intensidade, fisicamente não Mais tão... franzino mais e tal, franzino, tem que enfim. depender de uma evolução, O Igor, né? em relação a isso, já chega mais pronto, né? Ele é um jogador com intensidade e fisicamente tem seu valor. Então, a adaptação, naturalmente, pode sofrer um pouco com a adaptação, mas eu acho que ele sofre menos. Com certeza. Um abraço pro Vanderlei Silva, que falou excelente classificação. Somos fãs de Atlético de Madrid e PSG, né? Ele até cita aqui um grupo com 2 europeus e que classificamos. E ele falou que o Montoro tem muito futuro, que ele é diferente. Dá pra ver, né? Dá pra ver que ele é diferente. É a mesma assim, escola do Almada, inclusive. muito né? novo. Vélez e tudo mais, 18 anos apenas. A gente tem análise dele no canal aqui. Tem análise dele no canal aqui na WTV, né? Dá uma olhada nas playlists aí e tal, né? Tem bastante coisa do várias Botafogo, análises. inclusive. Tem Sante muita coisa do Rodrigues. Botafogo. A gente tá analisando, inclusive, praticamente todos os jogos do Mundial, aí, principalmente dos brasileiros nesse caso, O né? Fluminense acabou de sair, tá?
Acabou de sair jogo faz do uns Fluminense, 10 minutinhos. Fluminense e Análise Ulsan. Fluminense e Ulsan, Ulsan. isso. Bem legal. Jogo cara. difícil. Bem legal. Apenas te corrigindo, praticamente não. Todos, né? Todos os brasileiros teve análise de brasileiros. todos os jogos. É que eu falei praticamente todos os jogos do Mundial, no caso, mas não, né? São todos os jogos dos brasileiros no Mundial. A gente tá fazendo análise aqui na OWTV, então se inscreve, né? Deixa o E seu amanhã- like, compartilha com os seus amigos torcedores também.